Olá, boa tarde a todos. Agora estamos aqui com o Filipe Santiago. Ele vai fazer uma talk sobre como o software tem impacto numa equipa de Fórmula 1. Obrigado e até já. Boa tarde a todos, obrigado por estarem cá e hoje trago-vos o impacto do software numa equipa de Fórmula 1. Isto é a minha experiência enquanto software engineer no mundo do desporto motorizado e claro que muitas das coisas que vos vou passar é a minha experiência, não quer dizer que seja igual para toda a gente, mas é tudo o que consegui experienciar e a forma que nós, enquanto software, conseguimos fazer a diferença no que é realmente um carro na pista. Começo por me apresentar. Meu nome é Filipe Santiago, sou do Porto, licenciado em Ciência de Computadores pela Universidade do Porto e tinha mais ou menos 3 anos de experiência, um bocadinho mais de 3 anos de experiência quando me mudei para o Reino Unido e hoje sou software engineer na parte de performance engineering. Já vos explico um bocadinho o que é esse departamento em concreto e tanto que a minha stack é essencialmente no mundo da Microsoft, trabalho com .NET e tudo o que sejam JavaScript frameworks, tanto React como Angular, mais recentemente Blazor e tenho uma componente de cloud em Azure. Deixei aqui o meu e-mail, se alguém quiser tirar foto, se precisarem de fazer alguma pergunta, se quiserem expor alguma dúvida, seja agora, seja mais para a frente, se quiserem tirar foto, estejam à vontade. Ou melhor, vamos fazer ao contrário. Quem é que aqui nunca viu uma corrida de Fórmula 1? Ok? Pronto. Isto é tudo o que nós não vemos na televisão e é aqui um bocadinho que vos vou explicar. E tudo hoje o que vos vou explicar é o que fica por trás do que é que se vê na televisão e por trás de tudo o que se passa, mas que faz parte do que acontece todos os domingos e que é um ponto muito importante. Isto é a estrutura de uma equipa, no seu geral, começando pela esquerda e também para vos dar um bocadinho de contexto, vou-vos explicar estes detalhes para vos conseguir depois levar um bocadinho mais ao detalhe do que fazemos e qual é o impacto na figura total de uma equipa. Começando aqui pela esquerda, na parte da aerodinâmica, são os departamentos que constroem todas as peças da aerodinâmica do carro, tudo aquilo que se fala muito na televisão, se o carro é mais eficiente, menos eficiente, são eles que estão sempre a desenvolver. Neste caso, a maioria usa softwares como o CAD e tudo mais, que já são vastamente conhecidos, e já entro mais em detalhe aqui. Na parte de mecânica, tudo o que sejam componentes como travões, suspensão, direção, tudo isso é desenvolvido também ao detalhe e é este departamento que trata. Depois, estes 2 departamentos desenham um carro e é parte do performance engineering otimizar o carro que os outros 2 desenharam. Eles levam para a pista, têm uma janela de utilização e aqui eles fazem a utilização. E eles otimizam o carro da forma que é possível ser mais rápido. Não importa se é o pior carro do mundo, é trabalho deles colocar o carro a tirar a sua melhor performance. É neste departamento que eu estou inserido e é aqui que vou entrar mais em detalhe porque é a parte que eu conheço mais. Depois nas operações é tudo o que é feito essencialmente por criação das peças. Os departamentos desenham e idealizam, nas operações é onde eles realmente efetivam tanto a fibra de carbono como os alumínios, tudo o que seja realmente criação das peças, é aqui que eles tratam. Na Race Team é onde eles levam com os mecânicos e onde fazem toda a operação logística de mover 150 pessoas pelo mundo inteiro, sejam em hotéis, voos, carros de aluguer. Toda esta logística é muito grande e tem que ser muito levado ao detalhe por termos pessoas pelo mundo inteiro sempre. E há pessoas que vêm a casa todas as semanas, há pessoas que vão diretas de uma corrida para as outras, há pessoas que saem para a próxima corrida antes desta corrida começar. Isto é uma logística muito grande.
No departamento de finanças, hoje em dia, nós somos limitados por um gasto de 150 milhões de dólares por ano e então é muito importante saber que não se pode exceder. Parece um número grande, mas quando estamos a falar de peças de fibra de carbono e quando estamos a falar de muitos detalhes, o número não é assim tão grande e é muito importante ter todo o controle de tudo o que os outros fazem de forma a que não excedemos o nosso limite. Por último, a parte eletrónica, que está sempre demandada com software, é onde faz parte a integração do carro com todos os sensores, com o grande ponto que é o volante do carro, também é desenhado pelo departamento de eletrónica e tudo isto tem que dançar junto com todas as outras peças do carro. Começando pela aerodinâmica, não é aqui. Começando pela aerodinâmica, como falei, a maior parte das pessoas que desenvolvem as peças, desenvolvem-nas em CAD. Depois é muito importante eles transmitirem e partilharem todas essas informações e todos esses modelos de forma a que toda a gente possa comparar os modelos, ver se eles são mais eficientes, guardar as imagens, tudo isso. E isso não é viável mandar o ficheiro de CAD e partilhar. Então é muito importante ter um software que consigam partilhar isso facilmente, tanto com pessoas que são do mais alto nível, que não entendem exatamente o que é, como ter plataformas. Então é desenvolvido à medida, de forma a que todos consigam partilhar as peças e analisar. Depois há um ponto muito na moda hoje em dia que se fala nos fóruns mais técnicos de CFD. CFD é esta imagem que está aqui. Eles conseguem simular as partículas do vento naquelas peças e com isso medir se a peça vai ser ou não mais eficiente dentro do que eles esperam para aquele tipo de condições de temperatura e para aquele tipo de condições de pista. Uma vez que passou no CFD, a mesma peça é fisicamente construída e vai para o túnel de vento. E no túnel de vento eles conseguem já tirar uma ideia mais aproximada do que realmente essa peça é, se realmente a peça é eficiente ou não. E se ela for eficiente, então ela passa para o carro e é quando essa peça chega efetivamente aos circuitos e aí é que ela vai ser testada. Isto tudo tem que ser guardado, isto tudo tem que ser gerido e então é necessário ter uma plataforma interna de gestão destas peças. Claro que tudo o CFD são simulações, então guardar as simulações, conseguir adaptá-las ao mundo que nós vivemos é muito importante, até porque hoje em dia há constantes mudanças no regulamento e, de certa forma, há regras no regulamento que são implementadas hoje e que daqui a 2 anos vão ser levantadas. Então, quando estamos a desenvolver uma peça do zero, não precisamos de desenvolver do zero, porque há 2, 3 anos atrás nós temos as simulações que corremos quando a peça ainda não estava banida e então conseguimos isso ter uma vantagem se conseguirmos guardar tudo de forma eficiente e se conseguirmos guardar de forma acessível para a frente. Já na parte de eletrónica, aqui está uma centralina. Quem não sabe é aqui o cérebro do carro. As centralinas são iguais para todos os carros de Fórmula 1. Elas são desenvolvidas pela McLaren Applied Technologies, que é uma empresa que, apesar de ter o mesmo nome da McLaren, hoje não pertence ao grupo, já pertenceu no passado, mas é uma empresa à parte que desenvolve a mesma centralina para todos e desenvolve o mesmo software de análise da telemetria. É trabalho de eletrónica fazer o monitoramento e conseguir integrar toda essa telemetria nas várias partes do carro, não só no software, mas conseguir gerir todos os vários sensores que eles têm e conseguir colocar tudo de forma eficiente. Já
Já na Performance Engineering, isto é concretamente o que eu faço. Nós temos 3 pontos importantes de área de atuação. O primeiro é nosso trabalho guardar toda a telemetria do carro e processá-la. Já explico isso mais a detalhe à frente. É também nosso trabalho guardar todas as peças e todos os componentes que um carro é usado. Só para vocês terem uma ideia, isto é levado ao detalhe como cada parafuso não é montado 2 vezes. O parafuso é montado no carro, a partir do momento que sai do carro vai direto para o lixo e todos esses números de série, todas essas componentes têm que ser guardadas para que quando vai-se montar o mesmo carro pela segunda vez, toda a gente saiba o que é que aquele carro vai ter e aquilo é guardado. Por último, também existe uma componente de simulação e de análise de dados que tem que ser tratado e expormos esses dados de forma a que seja fácil e acessível para qualquer um conseguir aceder aos dados é um grande ponto. Dentro do Performance Engineering, esta é a estrutura da nossa equipa e existem dois grandes componentes. A parte da equipa que vai para os circuitos e a parte da equipa que fica em casa, na fábrica ou no escritório, que é onde eu estou incluído. Não só eu, mas como a minha equipa, que fazemos a rotação dos suportes de corrida. Já na pista, há uma pessoa responsável por tudo o que passa no carro, tudo o que o piloto sente, tudo o que o piloto faz é com o Race Engineer, única e exclusivamente que fala durante as sessões e ele é que gera se ele precisa de parar para ir a qualquer lugar, ele é que gera tudo. Um Performance Engineering usa e faz a otimização de todos os pequenos detalhes no carro, isto é, a calibração dos travões, a calibração da suspensão, é tudo ele que faz e ele fala com o Race Engineering e com o Race Engineer e eles os dois tratam tudo. Claro, depois tem um ponto importante da eletrónica que faz o suporte no caso de alguma coisa correr mal e para qualquer tipo de ajuste fino, essencialmente para o volante. A estratégia, que é uma das pessoas mais cruciais em todo o fim de semana, porque precisa de ter decisões e precisa de as comunicar, e outro Performance Engineer que está a comparar resultados com o outro piloto da equipa e com outros pilotos no circuito. Depois, um bocadinho, os mecânicos, que tem o chefe dos mecânicos, que é o único que fala com o piloto, essencialmente quando o carro está parado, e ele coordena toda a operação mecânica. Depois nós estamos aqui da parte de software, que damos apoio a todo o software que eles estão a usar, mas como estamos na fábrica, em casa, quer dizer que o carro, quer dizer que esta conexão pode ser cortada e eles são capazes de fazer tudo sozinho, por tudo estar isolado no circuito e conseguir trabalhar sem erros. Depois nos controles está um bocadinho de mão dada connosco para tratar da telemetria e tudo o que acontece. Na aerodinâmica também para ajustar, isto é, um carro não é só um carro, tem milhares de configurações diferentes e milhares de ajustes diferentes que podem acontecer e eles estão sempre de olho a ver no que é que podemos melhorar e o que é que podemos fazer melhor para a próxima sessão. Também um departamento de estabilidade, a ver se há uma coisa que correu mal ou se houve alguma falha, isso tem que ser corrigido para a próxima. Há sempre uma pessoa que registra e trata desses erros e falhas. Também temos estratégia que fica em casa e essa estratégia é o que também de fazer apoio a nível de tráfego, é o que faz o apoio de ouvir os rádios dos outros pilotos e com isso conseguir estar à frente das decisões. Aqueles todos usam software e porquê que o software é tão importante? Eles
eles utilizam todos esses dados para conseguir entender o carro e para conseguir ter decisões do que é que realmente vão fazer naquele momento da corrida. E isso depois é baseado essencialmente na estratégia e em simulação. Na estratégia, porque eles precisam de ter todos os dados do que os outros estão a fazer e do que nós planeamos fazer o mais rapidamente possível, e aqui eles precisam de ter um software que é eficiente e acima de tudo, que é correto. E depois a simulação em tempo real, que já entro mais em detalhe à frente, que é o outro grande pilar das decisões e do momento que eles têm que estar a tratar do software. Depois, na pista, nos circuitos, tem três componentes que são usadas, tanto a estratégia como os pneus, como o Race Engineering, que neste caso é considerado o Race Engineer, aqui é considerado o Race Engineer e o Performance Engineer, são os dois que fazem toda esta gestão. A estratégia usa todos os dados que são conhecidos dos outros pilotos, todos esses dados são públicos, aliás, há muitos projetos open source no Reddit e pelo mundo fora de pessoas que pegam nos dados que são públicos, os dados estão disponíveis a qualquer um, analisam-nos e nós também analisamos isso, sinceramente. Às vezes tiramos ideias de projetos que estão open source e que são muito importantes, que é o que é que os outros estão a fazer, qual é a posição deles na pista e qual é o ritmo deles naquela fase da corrida ou da qualificação. No caso dos pneus, temos um modelo de inteligência artificial que, baseado na eficiência daqueles pneus, baseado no ritmo que ele está a fazer e também na temperatura ambiente e no tipo de asfalto, ele consegue medir qual é a degradação naquele momento do carro ou consegue estimar qual é a degradação daqueles pneus. Depois, tanto de guardar todos os componentes que foram usados ou que vão ser usados ou que eles estão a planear usar e fazer todo o consumo de combustível, que é medido em quilos e é medido ao nível que, se a corrida fosse estendida por mais uma volta, os carros não iam ter combustível suficiente para fazer aquela volta. Portanto, estamos a falar de gramas, é o nível de detalhe que cada carro tem. Depois, as simulações, mais uma vez, que eu toco neste ponto várias vezes, que é sobretudo crucial. No caso das simulações, porque é que isto é tão importante e porque é que eu me estou a referir tantas vezes? É simples ao ponto de cada vez que um carro vai parar para trocar pneus, há um grande ajuste que é feito, que é na asa da frente. A asa da frente tem umas palhetas e essas palhetas têm que ser ajustadas. Aliás, se prestarmos atenção nas imagens quando o carro para na boxe, há sempre uma pessoa que vem na frente e ajusta um parafuso, que é para as palhetas ficarem ajustadas, tendo em conta o peso do carro naquele momento, os pneus que o carro vai usar e as condições da pista. E isso tudo é baseado em simulação. Nós conseguimos prever em simulação qual vai ser o comportamento do carro com aquele ângulo da asa da frente e com aqueles pneus que ele vai usar, e se o carro vai ser mais lento ou mais rápido ou com mais aderência. Isso, claro, que é baseado no tamanho que o piloto sente. O piloto é que decide se eu quero mais ou menos, mas nós temos um lado de simulação que vai decidir ou que vai dar uma grande ajuda no que é que será o comportamento do carro. E como é que isto é feito? Isto é feito num modelo que se chama um Vehicle Model, que consegue, um modelo desenvolvido em MATLAB, consegue representar o carro em todas as suas componentes físicas, todos os seus componentes que foram efetivamente montados no carro, e consegue representar exatamente tudo o que acontece sem termos que necessariamente montar ou criar aquela peça. Nós conseguimos prever o que é que vai ser o comportamento da peça do carro do próximo ano sem ela nunca ter existido, e isso é desenvolvido, nós simulamos
E essa simulação muitas vezes é rápida ao ponto de demorar 3, 4 segundos para conseguir determinar qual vai ser o comportamento sem nunca termos visto aquela peça à frente. E por isso é que isto é tão importante e por isso é que todos os componentes à volta de um fim de semana são baseados nas simulações. Na telemetria, este é talvez o ponto mais interessante do que nós fazemos, porque isto é uma telemetria real de um carro que eu tirei de um circuito, penso que é na Áustria, e é interessante ver que aqui é a linha de velocidade, então isto é a primeira curva, ele trava para a primeira curva até à segunda curva, e é interessante ver que aqui é a rotação do motor naquele momento. E então o que nós fazemos não importa aos engenheiros os dados em cru, só em cru, importam os dados que são tratados. Isto é, por exemplo, no ângulo que as rodas viram em ângulos diferentes. É mais interessante para o engenheiro saber a média delas em vez de saber as duas separadas. Então o que nós fazemos é realmente calcular a média e voltar a inseri-la na telemetria no ponto em que ele, quando vai analisar, já vai saber a média e já vai saber tudo isto. A maior parte dos canais são emitidos em 100 Hz. Isto quer dizer que o código que nós fazemos, neste caso para calcular a média, corre 100 vezes por segundo. Portanto, o código precisa de ser eficiente para correr 100 vezes por segundo. Claro que isto é um exemplo muito simples de calcular uma média, portanto, o custo daquela operação vai ser muito baixo. Mas quando estamos a falar em modelos que têm que calcular baseados noutros fatores, estamos a falar de um código que tem que ser eficiente ao ponto de correr tantas vezes por segundo e não criar um grande impacto no produto final. E porquê que eu estou a falar disto tudo e porquê que interessa a uma equipa de Fórmula 1 ter a equipa dedicada a software? Era muito mais fácil contratar uma equipa que só faz software, uma empresa que só trata disso, do que contratar pessoas e ter que gerir os recursos humanos, como hoje em dia todos sabemos que é bastante difícil. O grande segredo é que tudo é à volta do segredo e tudo é à volta do secretismo. Quando nós estamos a desenvolver ferramentas à nossa medida, nós estamos a desenvolver coisas que podem fazer a diferença perante os nossos oponentes. Isto é, se conseguirmos às vezes ter um dado que os outros não conseguiram extrair daquela mesma telemetria, nós estamos a ganhar vantagem e isso está-nos a dar depois vantagem na pista, porque conseguimos conhecer o carro e claramente quanto melhor conhecermos o nosso carro, melhor o vamos conseguir otimizar e melhor vamos conseguir que ele tenha resultados na pista. E isso depois é claramente tudo desenvolvido pelas pessoas que estão e olham para aqueles dados todos os dias e dizem: eu gostava de saber como é que são esses dados e gostava de saber como é que eu posso tirar o dado que eu estou a ver aqui neste preciso momento, mas eu não tenho acesso a ele. Como é que eu consigo transformar isto num gráfico? Como é que eu consigo transformar isto de forma a que seja acessível? E é um bocadinho isso que fica do nosso lado. Eles dão-nos o que é que eles imaginam que será a solução e nós temos que lhe propriamente dar soluções. Então, essas soluções são dadas por nós, que temos que gerir tudo isso de forma eficaz. Isto é, trouxe alguns números para vermos. Um carro gera quase 4 terabytes de dados por fim de semana. Isto é feito ao longo de 150 sensores que são montados por diversas partes do carro, a maioria sensores de pressão atmosférica, para conseguir medir se aquele componente está a ser eficiente aerodinamicamente ou não. São mais de 4.000 canais de dados, isto é, desta telemetria que passei aqui. Isto é um canal que está a mostrar a velocidade do carro. São mais de 4.000 entre os em cru e os tratados. E são 60 gigas de vídeo em stream por fim de semana. No vídeo em stream há modelos de inteligência artificial que ficam
a analisar os carros, assim como qualquer vídeo que está na plataforma da Fórmula 1, nós também temos acesso, assim como toda a gente tem acesso. E nós temos um modelo em cima disso que fica só à espera de momentos de interesse. Seja um momento de interesse quando o piloto vai à boxe, seja um momento de interesse quando é um recomeço de corrida. E então nós guardamos todos esses vídeos que vão ser úteis ou que podem ser úteis mais para a frente. E isso no final dá mais ou menos 60 GB de vídeo por fim de semana. Nas tais simulações que eu estava a falar há pouco, são mais de 20 mil que fazemos por fim de semana, tanto na preparação, como durante a corrida, como durante o fim de semana inteiro, como durante a corrida. E então são muitos dados que temos que tratar e isso tem que ser da forma mais eficiente possível. Se pensarmos, por exemplo, na Austrália, nós conseguimos... Nós estamos isto de Londres, que é onde nós estamos baseados, ou perto de Londres. Estamos a mais ou menos 17 mil km de distância, são 21 horas de voo direto, mas conseguimos ter uma comunicação rádio, daqueles rádios que vêem na televisão que todos usam, todos comunicam entre todos, e tem pessoas na fábrica e na pista a dar suporte, e eles têm que falar exatamente como se estivessem todos juntos. Então, essa comunicação rádio, conseguimos que ela esteja em 280 milissegundos da Austrália a Londres, o que é bastante rápido. Já os dados em cru ficam mais ou menos em 300 milissegundos e depois são processados tanto em casa como no circuito, de forma a que todos consigam ver com a mesma base de dados, todos consigam ver os mesmos canais e consigam tirar as mesmas conclusões. Então, eles todos têm que tomar decisões, tanto é que há a parte da estratégia que está em casa, há a parte da estratégia que está na pista, e então ter todos os dados de forma certa é muito importante, até porque não interessa que os dados sejam rápidos, e isso depois há estratégias, tanto de cache como estratégias de criar dados artificiais de forma a que eles sejam mais rápidos, mas o que interessa sobretudo é que eles estejam corretos. Porque não interessa eles estarem a ver dados rápidos que depois sejam falsos ou sejam já dados desatualizados. Então, é aqui que eu acho que nós podemos fazer a diferença, isto é, quando criamos alguma plataforma, nós temos que estar no meio, temos que entender tudo um bocadinho do que é que as pessoas, do que é que todos os departamentos que nós temos contacto falam. Porque é fácil fazer o nosso trabalho, toda a gente sabe, toda a gente aprende na faculdade a programar. É mais complicado entender o trabalho dos outros, conseguir passar o trabalho dos outros para aquilo que eles querem exatamente e conhecer todos esses detalhes do que todos falam. Nós não precisamos de saber todos os detalhes, mas saber um bocadinho de todos é aí que faz a diferença e aí que nós podemos realmente marcar a diferença em relação aos outros. Até porque todos eles são bastante interessados em explicar tudo, só que é bastante complicado quando tentamos entender tudo um pouco e na verdade não entendemos nada. Aliás, os ingleses usam muito esta expressão que é o Jack of all trades, Master of none, que é basicamente nós temos que ser conhecedores de tudo, mas mestres de nada, porque nós não vamos fazer o trabalho das pessoas, nós temos que entender um bocadinho de cada trabalho, até porque há dias que estamos a discutir peças de aerodinâmica ou como é que ele vai conseguir interpretar certos dados e no mesmo dia estamos a discutir outras peças, como o que é que um race engineer vai montar no carro amanhã e como é que ele vai conseguir perceber que aquele vai ser o melhor resultado para ele. E isto é onde nós realmente temos que ser ágeis e temos que ser mais do que aquilo que só imaginamos, que é sentar-nos no computador e realmente fazer código, é entender o que é que os nossos clientes, assim sejam, querem, mais do que propriamente desenvolver, porque desenvolver é fácil. E então, da minha experiência e do que eu consegui entender este tempo que estou a trabalhar, há três momentos que é muito importante, nós temos que fazer a diferença para evitar problemas
e para conseguir, acima de tudo, que os nossos utilizadores tenham confiança no que são as nossas plataformas. Quando eles preparam um fim de semana, eles estão no aeroporto, eles estão no hotel, eles às vezes estão no carro de aluguer a ir do aeroporto para o hotel, e é muito importante que eles consigam ter os dados que eles querem, conseguirem analisar a forma que querem daqueles dados, porque se eles perderem a confiança é muito complicado. Então é aqui que realmente nós termos um código robusto e termos uma plataforma que funciona bem vai fazer muita diferença. O momento de maior tensão é exatamente quando fazemos um pit stop para trocar os pneus. Toda a gente está a usar tudo ao mesmo tempo, toda a gente, seja a estratégia, está a tirar conclusões, os engenheiros estão a tirar conclusões, e todos aqueles momentos têm que ser juntos numa plataforma só, de forma que eles consigam falar e que eles consigam chegar a um consenso, porque todos estão a ver os mesmos dados, não importa em que parte do país estão. Mas, no geral, em todo um fim de semana, eles estão sempre a tentar melhorar o carro, muitas vezes a fazer análise depois que a sessão realmente passou, e então eles têm que conseguir ter a certeza que as decisões que fizeram foram as melhores. Se não foram as melhores, então porque fizeram e porque tomaram aquelas decisões, é muito importante ter essa noção. E o que é que eu acho e qual é a minha opinião? Isto não quer dizer que seja igual para todos, isto é a minha opinião do que é que eu fui experienciando e as minhas conclusões do que é que eu acho que faz diferença. Então, ter um código resiliente, um código que suporta quebras de conexão e um código que suporta erros e está preparado para esses erros e reage bem, basicamente, porque não podemos simplesmente deixar tudo errar e, de repente, tudo parte e nós ficamos a olhar. É importante estar a contar com os erros, estar a contar que as coisas vão dar errado e já calcular esses erros à frente, de forma a que consigamos que o utilizador não fique frustrado. O utilizador tem parte dos resultados que ele queria, a conexão falhou, mas eles conseguem ainda ver a parte que ele tem sem perder tudo nesse preciso momento. Ter um código isolado, quando estamos a falar de bases de código muito grandes, é muito importante ter o isolado e criar pacotes para conseguir integrar várias peças em vários lugares diferentes. É muito importante, e claramente não só as peças diferentes, mas também dividir o código em métodos e fazer com o código que seja explícito ao ponto de qualquer pessoa pode se sentar ali e entender o nosso código à primeira, sem precisar de estar a esforçar muito. Aliás, se nós tivermos que explicar linha a linha, alguma coisa já não estamos a fazer bem. E isso também passa um bocadinho por documentar o código. Claramente não precisamos de documentar o código linha a linha, mas precisamos de documentar o código aos blocos, de forma que, quando se olha para um bloco de código, sabermos que aquilo está pelo menos a tentar ter aquele objetivo. Também ter testes unitários para conseguir que o código seja testado, e às vezes mexermos em certas partes, vamos alterar indiretamente outras partes e ter noção do que é que foi mudado e o que é que foi o que é que está diferente e o que é que pode dar errado. Pronto. Para já está tudo. Se alguém tiver alguma dúvida ou se quiserem, depois fica aqui um bocadinho no final. Se quiserem perguntar alguma coisa, estou cá. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida agora? Sim? Como o desenvolvimento de interfaces e software lida com as constantes evoluções nos regulamentos da Fórmula 1? Ok. Sim, basicamente nós já estamos a contar que o regulamento seja mudado várias vezes. Às vezes é difícil mudar várias vezes por ano, mas pelo menos muda todos os anos. Então, quando implementamos alguma coisa, já estamos a contar que aquilo seja alterado muito brevemente. Portanto, ter
ter padrões de desenvolvimento como listas fixas ou alguma coisa, tudo que tem que ser muito variável ao ponto de se conseguir mexer fácil. Posso dar um exemplo? Há uns anos nós tínhamos os pneus que tinham vários tipos de pneus e então eles depois mudaram as designações porque tinha os Hypersoft e tinha muitos tipos de pneus e eles passaram depois a ter 3 por fim de semana que são variáveis. E isso então foi fácil a alteração porque já estávamos a contar, basear em IDs, basear em IDs, em vez de estarmos a basear tudo nos nomes dos pneus, nós já estávamos a basear nos... Exatamente, sim. E já estávamos a contar com os IDs, em vez de estar a contar com o nome do pneu, que aí poderia causar muito mais problemas. Obrigado. Mais perguntas? Ali. Também está aí. Tá? Ok, fixe. A primeira coisa que gostava de dizer é parabéns pelo Obrigado. 5º lugar. É importante parabilizar que 8 pole position, não, 8 posições no pódio, o melhor resultado sempre, é de louvar. Vamos logo direto. O novo motor, o DB12HP, que está a sair, é possível configurá-lo por software ou é puramente mecânico? Não, tudo é possível configurar por software. No entanto, não é possível fazer a configuração do mesmo a partir da box. Isso foi eliminado nos anos 70. Então, todo o carro é possível fazer a configuração dele por software, mas no carro em si não há nenhuma comunicação. Não há nenhuma comunicação da box para o carro, mas do carro em si. Por isso é que eles falam no rádio, diz muda isto, muda aquilo, faz isto, faz aquilo, para mudar as configurações. Tenho mais umas perguntinhas, mas ok, é rápido. Quando fazem análise, normalmente fazem por sensores exteriores, à carroceria, aos pneus. Eu não sei exatamente a regra, mas será que no futuro poderão incorporar esses sensores nos pneus ou na carroceria interligados ou não? Interligados como assim? Em vez de ser um sensor exterior, que faz a análise atmosférica, etc., no própria carroceria estar dentro um sensor que capta impactos ou mas isso já existe esses sensores, sim. Ok. Outra questão é os vossos pilotos, o Alfon e o Lance, quando fazem análise têm o volante, que é customizado para cada um. Sim. Eles também fazem análise no software do volante ou não? Sim, por acaso foi uma história que eu esqueci-me de contar, mas quando o Vettel entrou na nossa equipa, ele quando chegou olhou para o volante e disse, pá, não gosto muito disto, não dá muito para entender, as coisas não funcionam muito bem. Então foi criado um grupo de trabalho, juntamente com a Aston Martin, que desenvolve os carros, na altura para o desenvolvimento do Aston Martin Valkyrie, que com os designers, porque o foco era mais de UX, UI, de desenvolvimento de um monitor que se consiga entender tanto por cores como posicionamento de todos os dados. Então, o Aston Martin Valkyrie tem mais ou menos, ou muito parecido, o mesmo display que tinha o Fórmula 1 da época. Mas sim, tudo isso é software também, neste caso mais baixo nível, porque aquilo corre em hardware muito fraco, entre aspas. Mas sim, também é desenvolvido por nós à medida. A minha última pergunta é, o novo carro que saiu recentemente, saiu as specs, a nível de software, normalmente tem update para estar de acordo com os regulamentos, os sensores, etc. Tem alguma novidade que possa contar? Que não é confidencial, nada. Não. É segredo, ok. É. Muito obrigado e boa sorte para a equipa e parabéns pelos Obrigado. resultados. Olá, boa tarde. Certo?
Neste contexto em que a comunicação entre a equipa tem que ser bastante rápida, seria possível integrar a inteligência artificial de forma a fazer a comunicação instantânea? Por exemplo, entre a equipa técnica e o carro? Como é que seria uma solução que pudesse integrar a inteligência artificial na comunicação? Por exemplo, para trocar as rodas. O sistema detectava que estava na altura a trocar as rodas, mas em vez de ser a equipa técnica a comunicar com o piloto, seria a inteligência artificial. Isso existe um pouco, existe um pouco na questão do microfone, estou-me a ouvir a mim próprio. Existe um pouco na... Ok. Existe um pouco nesses modelos que analisam a degradação dos pneus, mas no final do dia o piloto é que sabe, o piloto é que decide e é ele que dá a última mensagem a dizer, olha, está bom, não está bom. Por isso é que se ouve muito no rádio o piloto a dizer, como é que estão os pneus? Ele diz, não, para mim está tudo. E isso é um detalhe que é bom ter, esses modelos. Ser o último fator de decisão é complicado. Entendes? Mas está integrado na mesma o AI pelo menos na parte de trás, para ajudar a equipa técnica? Sim, com algum valor? claramente. Eu falo aqui num slide. Quando falo do tipo de ferramentas usadas na pista, um dos grandes pontos é a degradação dos pneus, que é um modelo de inteligência artificial baseado no tipo de pista, baseado nas condições atmosféricas e no ritmo que o piloto está a fazer naquele momento e o ritmo que ele vem a perder aos milésimos de segundo. Porque um piloto deste nível é muito consistente e dá para confiar que ele vai ser o mesmo nível de consistência regular. E esse modelo analisa isso e dá-nos dados para isso. Olá. Onde é que estás? Aqui. Ok. Muitas vezes vê-se nas pitboxes, as câmaras apanham os tais gráficos de telemetria e ecrãs bastante custom made. Isso é tudo tecnologias web e se sim tem um browser específico que tiveram que colocar uma versão por causa das progressões dos browsers e às vezes incompatibilidades sejam criadas? Não, olha, uma das grandes preocupações e até porque há muito pouco tempo era tudo muito baseado em plataformas desktop, sejam C# há muitos anos, e então tem havido uma preocupação muito grande em atualizar tudo o que sejam frameworks de desenvolvimento web. Então não temos necessariamente que ficar bloqueados em coisas antigas, temos que ir atualizando e há uma constante atualização de tudo para que estarmos também sempre na última. Não precisamos estar na crista da onda, mas estar lá perto e tentamos sempre isso. Olá. Quais seriam as capacidades e habilidades que, na sua experiência, um junior developer deve se concentrar em melhorar para entrar na sua área? Olha, há vários pontos que têm feito a diferença nos júniores que entram. Normalmente existe uma API pública que se chama Fast API e que isso disponibiliza dados que são da Fórmula 1, tanto sejam em... Eu não sei se a parte live é paga, mas sei que pelo menos o histórico é grátis. E há quem faça pequenas plataformas de análise de dados e muitas são muito, muito boas. E apresentam isso como nas candidaturas e isso é analisado, sem dúvida. Mas para te dar um exemplo, a maior parte dos developers que temos hoje em dia são ou C#, .NET, ou React, Angular, ou os dois, que neste caso é um bocadinho do que eu faço. E é isso. É experiência pura em brincadeiras, porque quando estão a contratar um júnior, já sabem que o júnior é um júnior. Não há grande magia.
Eu tenho uma questão. Onde? Ok. Até que ponto é que é importante ter a noção de programação em microcontroladores para integrar uma equipa? Ou seja, leitura de dados de microcontroladores, até que ponto é que é importante, visto que em engenharia informática, por exemplo, não é um percurso muito comum? Olha, eu não me foco muito nisso porque não é a minha área de conhecimento, mas a eletrónica tem pessoas dedicadas que não são tanto chamados software engineer, eles chamam mais control systems engineer, que são as pessoas que integram exatamente os microcontroladores no que é a parte mais de informática. Mas isso acaba por ser já um bocadinho parte da eletrónica. Por isso é que no curso de Engenharia Informática não é tão focado. Eu queria fazer uma pergunta. Espera aí que eu acho que ele ainda não acabou. É muito rápido. Eu gostava apenas de saber isso porque há pessoas que têm mais o gosto pela parte ou pela ponte entre a parte mecânica e a parte informática. E gostava de saber até que ponto é que, de que forma é que podemos aprender ou de que forma é que podemos vir a integrar uma equipa vossa, visto haver essa lacuna na parte de engenharia informática. Olha, assim, isso já entra num mundo que eu não sei. Entra num mundo que eu não sei dizer, porque essa parte de tão baixo nível não é nada que eu nunca tenha tocado, nem sei sequer como entrar. Não sei se queres. Sim. A minha pergunta era relativa à... Filha da mãe, esqueci-me. Eu tenho uma pergunta que é: que tipo de tecnologias é que foram utilizadas e desenvolvidas por vocês para a Fórmula 1 e depois puderam ser vistas em carros mesmo da Aston Martin? A nível de software? Sim. Que tecnologias é que se partilham sequer? Não é partilhado quase nada, porque tudo que é feito é muito, muito específico para o contexto de utilização em corrida de um carro de Fórmula 1. Não, porque a maior parte do software é feito para corrida, ou seja, a analisação de dados de CFD, da aerodinâmica, ou seja, tratamento de dados de um carro em pista. Há uma grande componente agora de outras categorias que podemos utilizar certo tipo de software, mas não para carros de estrada, nunca. Mais alguma questão? Está ali... Nós agora vamos acabar com as questões. Okay. Quem quiser permanecer no auditório para a próxima talk pode ficar e as bases são distribuídas no auditório. Gostaria de agradecer ao Filipe por esta incrível talk. Obrigado. E quem tiver mais dúvidas poderá... Quem tiver mais dúvidas poderá ir lá fora falar com o Filipe mais um bocado. Ok. Obrigado.